Olá, queridos amigos, familiares, irmãos de Cristo, patriotas. Hoje, dia 6 de outubro de 2022. Há um mês atrás, no dia 7 de setembro, vesti essa camiseta para desfile de 7 de setembro e eu tirei essa foto para destacar, né, que Jesus transforma e que eu quero ser bênção para a minha nação, ou seja, eu amo o Brasil. Citação de Isaías 62:1, por amor não me calarei, enquanto a sua justiça não resplandecer. E então, agora estamos orando, né? Estamos orando, no Brasil inteiro estamos orando, os crentes estão orando, os católicos estão orando, as pessoas que têm fé estão orando, porque somos um país cristão. E nós precisamos orar muito por nossas crianças. O que estamos enfrentando hoje é feroz, como diz John MacArthur, é uma cultura armada para destruir nossas crianças. É uma cultura, uma agenda anti-Deus, anticristo e anti-escritura. Por isso precisamos orar. Orar porque o nosso Brasil está sendo atacado e estão tentando destruir as bases da nossa sociedade, procurando destruir especialmente a família. Estamos vendo coisas assim muito tristes acontecendo, e em especial o que está acontecendo com as crianças. E essa pesquisa tem mostrado que crianças estão se expondo, né, nudez na internet, e isso aumentou 360%. Isso significa que elas estão atingidas por essa agenda anti-Deus, anticristã e anti-escritura, anti-bíblia. E nós precisamos entender o que está acontecendo. Algumas coisas precisam ser claramente percebidas pelos crentes. Por exemplo, os crentes precisam entender o que é de fato um cristão progressista. Eu quero compartilhar aqui esse material ilustrativo do aplicativo PictoBíblia, da editora Fiel, e é um pessoal que ilustra bem e em quadrinhos. Por exemplo, o que defende um cristão progressista? Por exemplo, ele defende a imanência de Deus. Igualmente, no ser humano, nós cremos que Deus é imanente, ele pode habitar o ser humano, mas não habitar uma árvore. E então, o que um progressista está falando é que Deus está na árvore, e isto é uma heresia. Outra coisa que um progressista faz é focar a moralidade e a sua crença na moralidade, mas geralmente faz assim, ó, com dedos cruzados, mentindo. E muitas dessas moralidades são o que nós chamamos imoralidades. Eu tenho 63 anos e estou vendo que o que antes era imoral hoje está sendo chamado de moral. Eles procuram fazer o bem, mas é de uma maneira egoística. Não estão de fato pensando em amar o próximo, fazer o bem ao próximo. Outra coisa da cartilha do cristão progressista, e você tem que perceber e avaliar se você está se tornando um cristão progressista, é a crença de que a união homoafetiva é nova e perfeita redefinição da família. E isso é desprezo pela família criada por Deus. A família é a célula máter da sociedade. Desde antigamente, isto é uma coisa conhecida no mundo inteiro, defendida pelos sociólogos. A família é sustentáculo da vida social e nacional. E eu vejo, particularmente, como bênção termos um presidente aqui no Brasil
que suporta ataques infernais, ataques espirituais, sociais, políticos, midiáticos, econômicos, globais, etc. Eu vejo porque ele tem uma filha adolescente e ele está pronto a fazer de tudo para que ela e nossos filhos, nossos netos tenham uma pátria livre, onde todos possam viver, constituir família, ser feliz em Deus. Eu tenho falado para os jovens que se eles perderem a estrutura da família, não terem a família como foco, se vier uma guerra, por exemplo, uma revolta, uma revolução, eles não têm por que lutar. Não tem família para defender. Por que o soldado ia para a guerra? Porque o soldado vai para a guerra. Quando ele tem família, ele vai porque ele quer defender a sua família. Ele quer defender a sua cidade, defender a sua pátria. E ele quer fazer isto por amor. Ele tem vínculos, ele tem uma estrutura a que defender. Outra coisa nessa programa de um cristão progressista é começar a defender a liberação das drogas, pensando que vai acabar com o tráfico, com a violência, promover saúde social, ao contrário. Basta ver os países que liberaram, como o tráfico aumentou e a violência também. Outra coisa, em quinto lugar, um cristão progressista começa a achar que Israel é um mal, que Israel é um estado terrorista, que deve ser extirpado da terra. E isso é o desconhecimento do plano de Deus a respeito de Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas de Israel, e que haverá uma plena restauração nos dias que antecedem a volta de Jesus. Então, um cristão progressista chega ao ponto de ir contra o plano de Deus, o plano que estabelece o futuro de Israel na terra. A defesa do aborto, outra crença que um cristão progressista começa a abraçar, e eu não posso chamar de cristão genuíno quem faz isso, é a defesa do aborto como sendo uma escolha pessoal. Isso é o desprezo pelo dom da vida desde a sua concepção. É a infração do quinto mandamento, não matarás. Porque o quinto mandamento atesta a vida humana como uma ação criadora, divina, sagrada, desde a sua geração, isso é, desde a sua concepção. E durante toda a vida, para servir o seu propósito, que é ter uma relação íntima e pessoal com o Criador. Alguns dizem que é uma falácia, mas muitos contam isso como uma história. O fato de o quinto filho da mãe de Beethoven, né, ter tido complicações, né, na sua gestação, na sua geração. Então, tem um diálogo aqui, deixa eu contar rapidamente, né, contado numa faculdade de medicina por um certo professor, com a seguinte situação: baseados nas circunstâncias que vou enumerar, que conselho vocês dariam à senhora grávida do quinto filho? O marido sofre de sífilis e ela de tuberculose. Seu primeiro filho nasceu cego, o segundo filho morreu, o terceiro nasceu surdo, o quarto é tuberculoso e ela está pensando seriamente em abortar a quinta gravidez. Que caminho aconselharia tomar? Com base nestes fatos, a maioria dos alunos concordou em que o aborto seria a melhor alternativa. O professor então disse aos alunos: os que disseram sim à ideia do aborto saibam que acabaram de matar o grande compositor Ludwig van Beethoven. E há outras histórias atuais e verídicas, não é? Por exemplo, em 2014, o jornal espanhol ABC contou a história de um menino por nome Inácio, que já se formou, na época já tinha 10 anos, tocava violoncelo e gostava de nadar, mas que teve uma má formação e levou o menino a nascer sem parede abdominal, com fígado, intestino e o estômago exposto. Foi também aconselhado aborto, a mãe não aceitou. No fim, ele nasceu, fizeram adaptações no seu corpo e ele sobreviveu. Outra coisa também contada a história de Roberto Bolanos, que é o famoso Chaves, o Chapolin do seriado mexicano. A mãe dele também
os médicos haviam recomendado que abortasse, e ela disse que não, ela defendeu a vida, e Bolanhos disse que era graças à posição da sua mãe que ele havia nascido. Também é a história de Cristiano Ronaldo. A mãe queria abortá-lo por questões precárias e pobreza, e o médico recomendou que não, e ele se tornou o maior jogador de futebol português de todos os tempos. Andrea Bocelli também, que com a sua voz encanta o mundo. Procure essas histórias. Há muitas histórias reais. E o brasileiro Thiago Silva, o considerado um dos melhores e mais caros zagueiros do mundo, também a sua mãe pensou em abortar. Enfim, são os abortistas, não é? Aqueles que começam a defender o aborto, eles se esquecem de que grandes personagens sobreviveram no mundo e se tornaram ilustres e poderiam ter sido abortados por alguma razão no passado. Outra coisa é que um cristão abortista defende que há, na crença marxista, a ideia de que pobre é vítima da sociedade e deve ser libertado. Como em Cuba, Venezuela, Argentina, na verdade, o socialismo nunca funcionou. E os pobres sempre existirão. Aliás, o Senhor Jesus Cristo falou isso em Mateus 26, 11. Sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Também a cartilha de um progressista começa a fazer com que ele creia que a identidade de gênero é uma política necessária e imperativa, e ele começa a desobedecer a natureza criada por Deus de homem e mulher, e confundindo e destruindo o ser humano em sua mais pura essência. Temos também que na defesa desses cristãos progressistas começa a se adotar a ideia, a crença de que a raça humana de pele, de cor branca, é responsável pela opressão social. E então ela começa a ser satanizada. Começam a denominar de diabo, anticristo, a igreja branca, a raça humana, de cor branca, como opressores históricos. E isso provocando desestruturação da sociedade, implantação de divisão e de luta de classe. É só esse o objetivo de fato. Então, também nós vamos encontrar na cartilha progressista uma das coisas que finalmente acabam sendo implantadas quando um regime como esse assume o poder, que aconteceu em Cuba, tem acontecido na Venezuela e em outros países está acontecendo, está em desenvolvimento. A crença de que o Estado irá, através do partido, isso é uma adoração política, transformar e controlar a sociedade civil, produzindo um milênio de paz, segurança, isso é, todo mundo vai ter pão, segurança, saúde, educação, habitação, diversão, etc., como um desprezo máximo ao Criador e de Deus como Senhor de todos os homens, o Estado assumindo esse papel de adoração. Então, é preocupante o que tem sido divulgado por esses cristãos progressistas. Se alguém tiver interesse, eles recomendam a leitura desse livro, O Outro Evangelho, e que pode também trazer mais luz e conhecimento. Deixa eu falar um pouquinho, eu já compartilhei num outro vídeo sobre o que está acontecendo no Brasil, esses dois lados. O que Jonas Madureira, ele é pastor batista, professor universitário, doutor, tem muitos livros escritos, e ele diz que é como se a gente estivesse perguntando se o cristão pode ser ateu. A cosmovisão socialista, em seu sentido puro, fundamental, é anticristã, é antagônica à fé cristã. E é preciso prestar atenção nisso.
Isso vem ao encontro do que o jornalista Yuri Bezmenov disse, a gente vê se repetir na história. Yuri Alexandrovich Bezmenov, ele nasceu na Rússia, extinta União Soviética, em 1939 e morreu em 1993 no Canadá. Ele era jornalista e ele era ex-agente da KGB, ele era um informante. E ele diz isso que a gente vê repetir na história: uma pessoa que foi corrompida, que foi doutrinada pelo marxismo, é incapaz de ascender à verdade. Por isso a gente discute, a gente explica, a gente orienta as pessoas acerca do que está acontecendo na sociedade, no mundo. Estão tentando implantar aqui no Brasil através da universidade, das escolas secundaristas, no primeiro grau e etc. E ele lembra que isso ocorre porque falta os padrões morais e falta a exposição diante das informações verdadeiras. Já não se faz mais diferença, então, para a maioria. Uma pessoa que foi corrompida, que foi doutrinada pelo marxismo, é incapaz de ascender, ou seja, de subir à verdade. Os fatos não significam nada para ela, mesmo que ela seja soterrada de provas autênticas, documentos, fotografias, tudo, ela se recusará a acreditar. Somente, diz ele, quando a bota do regime estiver esmagando seu corpo, aí ela irá entender. Mas ainda há oportunidade. Nós precisamos entender que ainda há oportunidade. Nós estamos num tempo de escolhas aqui no Brasil, de eleição. Dá para mudar enquanto há tempo e esperança. É hora de decidir. E agora você decide. E, especialmente no Brasil, nós temos duas polaridades. De um lado, nós temos então aqueles que estão defendendo a legalização do aborto, a liberação dos bandidos presos, desarmamento do cidadão de bem, a ideologia de gênero, a censura dos meios de comunicação, especialmente as redes sociais, o investimento em obras nos países do Foro de São Paulo, ditaduras comunistas, a invasão de propriedades privadas via MST, o aumento de impostos para financiar seu projeto de poder, e do outro lado, um candidato que defende a pátria, a família, a liberdade, os valores cristãos, a cultura tradicional ocidental, isto é, faz a defesa da vida, diz não ao aborto, a manutenção na prisão dos bandidos, o porte de arma para a defesa do cidadão de bem, os valores cristãos, homem e mulher sem posição de ideologia, a liberdade sem censura dos meios de comunicação, nas redes sociais, o investimento em obras no Brasil, a agricultura forte, a inviolabilidade da propriedade privada, seja do campo, seja da sua própria casa, menos impostos para que o cidadão não seja tão penalizado. Então, lembrando esses dias, nós estamos vivendo essa luta. E mais do que essa luta, nós estamos também vivendo o momento de uma guerra espiritual. Acho que todos vocês ficaram chocados quando este satanista, Vic Vanilla, publicou um vídeo na internet e outras pessoas também publicaram dizendo que os satanistas estão unidos, que os chefes, os líderes de magia e de feitiçaria. Vimos vídeos em que, em frente aos cemitérios, as pessoas estavam fazendo trabalhos de feitiçaria, magia, tudo isso pedindo para que eles fossem bem-sucedidos para derrubar esse governo que fala de Deus, que quer uma pátria abençoada, um país que é tradicionalmente cristão. E por isso nós temos que pensar bem o que está acontecendo, pesar bem e fazer a nossa escolha com oração, com convicção, e escolhendo o melhor lado. Porque o homem, de um modo geral, ele continua querendo ser o seu próprio Deus, quer viver em função de si mesmo. Ele insiste, a maior parte dos homens ainda insiste em rejeitar a Deus e sua soberania, mas Deus é o Criador, Ele nos criou para que tenhamos um relacionamento íntimo com Ele,
Fora disso, o que há é decepção, depressão, frustração, insatisfação, insaciedade, e nenhum governo poderá resolver esse problema do homem que é espiritual. Por isso que nós oramos e nós falamos de Cristo, que a solução para a pátria é o Senhor Jesus Cristo, é o que está escrito no Salmo 33, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Então nós queremos que o nosso Brasil tenha essa escolha, que Deus seja Senhor, que o nosso povo escolha honrar a Deus, observar os princípios cristãos, os valores da Bíblia, porque a palavra de Deus é infalível, a Bíblia é eterna. Muitos tentaram destruí-la ao longo desses 2000 anos, todos fracassaram, e nós precisamos então viver o Evangelho e viver como estilo de vida, e assim como alguns mártires no passado, até com o seu sangue derramado, regaram essa terra para que nós chegássemos até onde chegarmos com a bênção de Deus. Vamos então seguir orando pelo Brasil. Há mais de 40 anos eu oro, especialmente por nossos filhos agora, por nossos netos, para que tenhamos um futuro em que os valores cristãos, os valores morais, o amor, a justiça seja preservada e nós possamos alcançar uma nação feliz. Essa terra é uma terra boa. Esse povo é um povo gentil e queremos que também seja um povo feliz. Que Deus nos abençoe. E Deus abençoe você na sua escolha, na sua decisão, para que os próximos anos e o futuro deste país seja um futuro de paz e de bênção. Em nome de Deus, em nome de Jesus, eu oro e peço que seja assim. Amém.